Bendito seja o Rei de Israel. Quero falar agora a respeito das falsas doutrinas. Esse é o tema desta mini mensagem. As falsas doutrinas. Existem falsas doutrinas? O apóstolo Paulo advertiu-nos no livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, no versículo 1, diz a Bíblia: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não Paulo, mas o Espírito. Não é o Espírito imundo, não é o Espírito do diabo. O Espírito que habitava em Paulo é o Espírito de Jesus Cristo. E Paulo recebeu uma revelação profética. Ele foi revelado que Satanás iria atacar a igreja de Jesus nos últimos dias. Por isso, expressamente o Espírito está a dizer que nos últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, estamos a viver os últimos dias da igreja, que Satanás atacaria a igreja com espíritos enganadores e doutrina de demônios. 2.000 anos passaram atrás. Estamos a viver isso. Existem falsas doutrinas, meus irmãos. As falsas doutrinas não é palavra de Deus. É palavra dos homens, dos demônios. São ensinamentos dos demônios. Aí está, doutrina de demônios e espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? São demônios que têm entrado dentro da igreja e possuíram já as igrejas, tomaram o controle das igrejas, começam no altar e quando eles conseguirem dominar o altar, acabou. Um demônio domina o altar e automaticamente esse demônio começa a imitar as manifestações do Espírito Santo. Começa a imitar os dons do Espírito, como visões, profecias, outros afetos entranháveis, sentir-se bem na presença do Senhor, mas não é Espírito Santo, alegria, uns até riem no Espírito, grandes gargalhadas, outros dormem no Espírito, outros choram, lacrimejam, línguas estranhas, demoníacas. São espíritos que entram na vida das pessoas e se manifestam querendo parecer como o Espírito Santo. E as pessoas aceitaram esses espíritos. As igrejas, os homens aceitaram esses demônios. E esses demônios estão fazendo passeata. Estão maltratando as pessoas. Controla só as pessoas que profetizam. Está lá uma senhora que profetiza, muita visão, muita profecia, mas não tem vida com Cristo. Mas como o diabo veio para matar, roubar e destruir, você controla a vida daquela pessoa. Aquela pessoa não tem paz. É doentinha. É uma pessoa miserável, com a vida toda amarrada. Mas quando abrir a boca, é muita profecia, é muita visão, é muita revelação, é muita língua. Sim, são demônios. Existem os frutos do Espírito e os frutos da carne. A única coisa que Satanás não pode imitar são os frutos. O caráter de Cristo. Ele não consegue. Mas dons, ele bem os imita. E como ele consegue os imitar? Parecendo ser dons do Espírito Santo. Então, cuidado para não seres atacado com espíritos enganadores e você pensar que o Espírito Santo é que está a te usar, e você pensar que o Espírito Santo é que está a falar na tua boca, e você pensar que o Espírito Santo é que se move. Não. O nome dele é Espírito Santo. E ele só habita em templos santos. Se você tem o Espírito Santo, automaticamente você se torna santo. A tua vida será santa, separado do mundo, com o mundo. Separado não para viver as práticas do mundo, mas as práticas do reino de Deus, porque tu tens o Espírito Santo, Espírito puro, da verdade. Mas podem haver manifestações, se não houver pureza, se não houver santidade, não são manifestações do Espírito Santo, são espíritos enganadores. Paulo falou que nos últimos tempos estamos a ver isso. Controla nas igrejas pentecostais esse espírito, como ele se manifesta, como ele está enganando as pessoas.
E ele atua mais nas mulheres, porque as mulheres, o corpo das mulheres é mais aberto para receber possessão maligna. Vais encontrar que são mulheres mais que têm esses afetos entranháveis e manifestações demoníacas. Mais mulheres que estão profetizando, que estão tendo visões, que pulam, que gritam, que dançam, que caem no chão. O Espírito Santo não deixa cair ninguém. Isso é doutrina de demônios. Pessoas, porque eu vi um outro pregador disse, toca nas pessoas, e as pessoas vão para o inferno, e saem de lá, acordam, fui para o inferno. Que isso? As pessoas não vão no inferno pela vontade do homem. Quando Deus quer trazer uma experiência aos filhos dele, não é o pastor que vai tocar, ele vai fazê-lo. Quando ele quiser, faz. Por isso os dons, ele está entre nós. Os dons não são nossos, são dele. Ele faz como ele quer. E sempre quando o Espírito Santo manifesta os seus dons, é para suprir as necessidades da igreja, para resolver o problema da igreja. Não quando nós queremos. Sim, doutrina de demônios. Estamos a viver os últimos tempos. Olha a doutrina da prosperidade, que começou na América com, não sei se é ele, outros dizem que é Kenneth Hagin, não sei se estou a falar bem esse nome, não sei falar inglês. O Kenneth Hagin americano que começou com a doutrina da prosperidade, invadiu o mundo todo e o mundo assustou, como que estavam a dormir. Afinal de contas é possível ser como Salomão na terra, é possível reinar na terra, é possível ter arranha-céu, é possível, ai como fomos enganados. E entrar na doutrina de demônios, adoraram Mamon, amaram o mundo, o Espírito Santo se afastou deles. Doutrina de demônios, como de Ben-Hinn, porque ele faz assim, Tibi Joshua e outros seus discípulos, seguidores no mundo inteiro. E eles levantam a mão, jogam o casaco, as pessoas caem. Caem e levantam como eles caíram. Não mudou nada. Tudo mentira. O Espírito Santo vai aleijando pessoas. Que Espírito Santo é esse? Eu vi o Abílio Santana em uma pregação. Fez assim aos pastores caíram, outro pastor bateu com a cabeça no chão, sangrou. E a câmara filmou. O Espírito Santo faria isso? Aleijar as pessoas? Não. Alguma coisa está errada. Kenneth Hagin está a passar, as pessoas estão a rir, todos entorcidos a rir. São demônios, possessão maligna. As pessoas vão rindo, zombando de Deus. Eles não sabem que são demônios zombando de Deus e da criatura amada de Deus. Não. Existem doutrinas de demônios na terra. A teologia. Esse é o maior engano que veio na terra. A teologia, estou a falar não teologia da prosperidade, teologia no sentido geral. O que é teologia? Se vocês não sabiam, vou explicar a definição da teologia. Não como eles deram, mas como eu vou dar porque eu tenho o Espírito do Senhor. Teologia significa ensinamentos dos homens. Jesus reprovou os fariseus por quanto eles ensinavam a doutrina dos homens. Ensinamento dos homens. E o que acontece quando os homens lhes ensinam ensinamento dos homens para buscarem a Deus? Olha o que acontece. O que acontece é que os homens nunca conhecerão a Deus. O que acontece é que os homens continuarão a adorar a Deus com a boca e não com seus corações. Jesus reprovou, disse, olha, vocês me honram com os vossos lábios, mas vossos corações estão longe de mim. E ele lhes falou, sabe por quê? Por causa dos ensinamentos que vos ensinaram os vossos pais, que são homens. Sim, mas a palavra de Deus é pura e santa. Não tem nada a ver com... Não é um homem que vai inventar porque não, teologia. Ai, porque não. É Bíblia, é palavra, está aqui. É pura. Ai daquele que acrescentar alguma coisa nessa palavra. Ai daquele que diminuir alguma coisa. O Senhor vai diminuir a parte dele. O Senhor vai acrescentar as pragas que estão escritas nessa palavra. Então as pessoas vão inventando doutrinas. Mas não são eles que estão a inventar. Porque o homem... é tão dependente que você não imagina. Ou é dependente de Deus, ou é do diabo. Só que o diabo, como é mau, várias vezes ele não se manifesta. E os homens vão estudando, aliás, aprendendo com ele sem saberem. O diabo levanta só um, e ele leva todos à corrupção, na sua ignorância, na cegueira espiritual. A doutrina de Cristo é a sua palavra. Jesus disse assim aos judeus, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Qual doutrina? Os ensinamentos que ele ensinava. Quais ensinamentos? Ele disse, a palavra que eu vos tenho falado não é minha, mas é daquele que me enviou. Então ele ensinava a palavra do Pai. Essa é a doutrina de Cristo e não dos homens. A doutrina dos homens não leva o homem no céu. A doutrina dos homens não pode achar Deus. A Bíblia diz, Paulo no Espírito, e não Paulo, mas o Espírito Santo está a dizer que Deus, na sua sabedoria,
os homens não puderam lhe achar na sua sabedoria. Sim, porque os homens, ao aplicarem a sabedoria humana, não acham Deus. Mas na sabedoria de Deus, se os homens seguirem essa sabedoria, acham Deus. Pois está escrito que Ele apanha os sábios na sua tolice e loucura. E Ele considera que a sabedoria desse mundo é loucura, é estupidez. Sim, ninguém acha Deus com a teologia. Ninguém vai no céu com a teologia. Ninguém vai nascer de novo com a teologia. Nasce de novo com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Nasce de novo com a palavra que vem do alto. Aquilo que Paulo chamou sabedoria do alto, que consiste em demonstração do Espírito, do poder. É isso que transforma pessoas. É a única palavra que muda, molda, transforma, quebranta, restaura, ressuscita os mortos, sim. Mas a doutrina dos homens, que é a teologia, ou então a doutrina dos demônios, que são os espíritos enganadores e outras doutrinas, não pode mostrar Deus. Por isso o diabo trouxe isso como uma barreira para as pessoas chegarem-se de Deus. Jesus disse aos fariseus: vocês estão na porta, vocês não querem entrar e não querem deixar os outros que querem entrar. São essas doutrinas, os ensinamentos dos homens. Então, não vá com a teologia, não pense que a teologia vai te levar para o céu. A teologia é porta do inferno, porque todas as doutrinas, quer dos demônios como dos homens, não podem chegar até Deus. Se chega até Deus através da sua santa palavra. Por isso Jesus aparece na terra como a palavra de Deus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quer dizer que para nós chegarmos até Deus, até o céu, até o Pai Celestial, temos que passar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus, porque Ele é a verdade. Para chegares até a vida, estás a ver o caminho? Olha o caminho. Caminho, verdade, vida. Jesus Cristo. Está a querer dizer que para as pessoas se salvarem, têm que entrar no caminho. E se entrar no caminho e não marcharem, também não vão chegar até lá. Tem que marchar e vão encontrar depois a palavra, a verdade. E quando eles acharem a verdade, automaticamente entraram na vida eterna. A verdade, não nos ensinamentos dos homens nem dos demônios. Sim, Jesus Cristo é isso. É o caminho onde você deve trilhar. É a palavra de Deus que vai te transformar, que vai restaurar você, para você achar vida eterna. O resto é tudo conversa. É em Cristo Jesus, é na palavra de Deus. Sim, é no caminho que se chama Jesus Cristo. A vida está lá, depois da verdade. Tens que achar primeiro a palavra de Deus, a verdade, Jesus de Nazaré, para você ter vida eterna. Senão, de resto, você andarás em outro caminho, pensando que estás a ir para o caminho do céu. Eu disse que existem vários evangelhos. Há evangelhos que estão levando você para o inferno. Há caminhos que parecem ser santos, mas estão levando você para o inferno. E como saberei? Calma aí. Como saberei que esse caminho é santo e esse é imundo? Jesus disse: o caminho que te leva para o céu é bem apertadinho. Mas o caminho do inferno é largo. Um caminho amplo. Sim. O que significa isso? Um é apertado, estreito, e outro é largo e amplo. Sim. Que significa que a palavra de Deus, glória a Jesus Cristo, aleluia, ela não é pesada, mas não é fácil, é difícil. O que significa que você tem que renunciar à sua vida. O que significa que andar no caminho que se chama Jesus, você não pode amar o mundo. Você tem que amar somente a Deus, acabou. Tem que aborrecer a tua vida e não atender os caprichos da carne. Caminho largo é onde você entra com tudo. O crente é prostituto, é prostituta. O crente é mentiroso. O crente compra favores, o crente paga dinheiro para alcançar favores, o crente corrompe, o crente rouba, o crente mente, o crente vai na esquimbanda, o crente ofende, a crente veste roupas nuas, mostra as partes íntimas. O crente é isso. Por quê? Não há regras, andam com tudo. Você pode levar lá o seu cigarro com as suas lhambas, suas drogas. Importante, Deus é amor. E vamos para o céu. Mentira! O caminho para o céu é tão apertado que você não imagina. Aí você só vai entrar você. Só você. Tens que largar tudo. Tem que deixar tudo. Tem que aborrecer tudo. E aí você vai encontrar dificuldade.
os apertos da vida, mas esse é o caminho certo que te leva para o céu. Mas o caminho onde você, o teu pastor, pregador, diz que essas igrejas aí com essa doutrina estão trazendo fardo no povo, estão te enganando. No inferno você vai se deparar que você foi enganado por ele. Sim, você tem que renunciar à tua vida, tem que aborrecer a tua vida. Sim, isso é possível na doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo não te deixa, não te leva você a viver uma vida à vontade, mas ele te põe no estreito da vida, te coloca regras, sim, mas eles não são pesadas. É possível andar com Jesus Cristo. Sim, Enoque andava com Deus e não viu a morte. Sim, Noé era justo e pregoeiro da justiça e foi salvo do dilúvio. Sim, os profetas experimentaram isso e conseguiram alcançar a eternidade. Os apóstolos, sim, aleluia. Mas vocês querem entrar no caminho do Senhor com as duas mulheres, com divórcios, sim, com prostituição, com adultério, com mentira, com engano. Assim vocês não vão conseguir, porque neste caminho, como disse Isaías, não ele, mas o Senhor, é um caminho santo. O imundo não pode andar nesse caminho, só andam os santos nesse caminho. O imundo não pode penetrar nesse caminho. Satanás e os seus agentes não entram nesse caminho. Só o Senhor, o dono do caminho, o caminho, e os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que se despojarem, aleluia, das mentiras de Satanás, da carne, da vontade pecaminosa, então poderão trilhar o caminho. E esse caminho você vai achar a vida. Pois está escrito: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso, viu? Você vem no caminho e terás que aprender com ele. Aprender o quê? A sua palavra. Mas ele é manso e humilde. E você, ao aprender e praticar a sua palavra, então você terá paz. Qual paz? Salvação, vida com Jesus Cristo. Senão o contrário, é tudo mentira na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.